acusações de crimes sexuais, lavagem de dinheiro, de contrabando de minério radioativo e até de assassinatos. E ainda assim, ele se considerava um homem de Deus. A face que você não conhece de João Teixeira de Faria, o João de Deus. Uma mulher é estuprada, leva 3 tiros e depois é jogada num rio. Ela sobrevive e guarda essa história em segredo por décadas. O homem que tentou matá-la, segundo uma nova denúncia que o Fantástico traz à tona com exclusividade, foi João Teixeira de Faria, o médium João de Deus. João de Deus estava na cadeia desde dezembro passado, acusado de crimes sexuais. Na última sexta-feira, ele foi transferido para um hospital em Goiânia. Durante 3 meses, nossa equipe investigou o passado de João de Deus. Vasculhou os arquivos da Justiça e da Polícia, tirou da gaveta inquéritos e processos que estavam há muito tempo esquecidos. O resultado dessa busca você vai ver agora na reportagem especial de Maurício Ferraz, James Alberti e Júnior Alves. Assassinatos misteriosos e agressões brutais que não saem da memória. Eu já tinha visto que ele estava com uma arma, era um revólver do cano comprido, assim, cromado. São crimes antigos, alguns aconteceram há mais de 40 anos, quando a história era escrita assim. Nesses casos, há um nome em comum, João Teixeira de Faria, o médium que ficou conhecido no mundo como João de Deus. Alguns relatos trazem perplexidade até mesmo para nós, que já estamos acostumados a lidar com crimes violentos. Em dezembro, depois que as denúncias de abuso sexual levaram João de Deus para a cadeia, o produtor do Fantástico, James Alberti, começou uma investigação jornalística. O objetivo: vasculhar os arquivos da polícia e da justiça e encontrar novas denúncias que envolvessem o médium em algum tipo de crime. Uma apuração que levou 3 meses e acabou descobrindo um caso inédito: uma tentativa de assassinato. O ano? 1973. Na época, o médium tinha 30 anos e já fazia atendimentos espirituais. E esta mulher, que tem medo de ser identificada, era uma adolescente de 17 anos e acompanhava uma tia doente. Eu pesava 45 quilos. Eu era bem franzininha mesmo, mas com uma criança. Ao Fantástico, ela afirmou que João de Deus a levou de caminhonete de Abadiânia até uma ponte em Alexânia, também no interior de Goiás. Nossa equipe foi até lá. Eu perguntei para ele: onde estamos indo? Ele: fica quieta, vou só fazer uma limpeza espiritual. Bem aqui, embaixo da ponte, João de Deus teria abusado da jovem. Como o lugar fica numa área rural, distante da cidade, João de Deus teria ficado bem tranquilo, achando que ninguém ouviria os gritos de socorro. Eu estava com um vestido verde, tirou meu vestido, tirou minha calcinha, né? Tirou a roupa dele toda. Eu falei: não, deixa, eu vou casar, não faz isso não. Ela conta que o casamento seria dali a 2 meses e que nunca havia tido relações sexuais. Quando ele praticou ato sexual comigo, eu comecei uma hemorragia muito forte. Segundo a vítima, João de Deus teria ficado apavorado ao ver tanto sangue e tomou uma decisão: assassinar a tiros a jovem de 17 anos. A mulher diz que, primeiro, o médium bateu na cabeça dela. Eu pegava no cabelo assim, o sangue descia todo. Depois que ele me deu essa pedrada, aí que ele disparou a arma. Ela conta que foram pelo menos 3 tiros. Depois, João de Deus a jogou no rio e foi embora, achando que ela tinha morrido. Segundo a mulher, por sorte, um pescador a salvou. Me tirou dentro do rio. Eu falei: esse monstro me matou. Ele falou: não, você não morreu, menina. Eu vou chamar um carro lá na estrada para você ir para o hospital. Ao voltar para Abadiânia, sem adolescente, João de Deus teria mentido. Falou para minha tia que eu tinha fugido para não casar. A vítima diz que passou um longo período no hospital. Não casou, não deu detalhes do que tinha sofrido nem para a polícia, nem para a família, e se mudou para o Nordeste. 46 anos se passaram
E só depois da prisão de João de Deus, em dezembro, foi que ela resolveu denunciar. Ela foi acompanhada de psicóloga. A psicóloga, até ela mesma se diz perplexa com aquele depoimento, manifestou que viu coesão perfeita naquele depoimento. Durante a entrevista, a vítima contou que ainda tinha uma bala alojada no pescoço. Ela aceitou fazer um raio-x e uma tomografia. O resultado, a bala está lá. Aqui é o tiro que quebrou todos os meus dentes. João de Deus não vai responder por essa acusação. O caso é muito antigo e já prescreveu. Mas, segundo o Ministério Público, as denúncias do passado servem para traçar um perfil criminológico do médium, que será usado no julgamento dos abusos sexuais. Toda essa trajetória do senhor João Teixeira de Faria é repleta de relatos de abuso e de violência. A casa do Inácio era um pano de fundo para uma série de crimes. Madrugada, 27 de janeiro de 1980. O taxista Delvanir Fonseca leva 2 passageiros. De repente, ele é morto a tiros. Os assassinos deixam o corpo no chão e fogem com o táxi. Uma testemunha disse à Polícia Civil e ao Ministério Público que o mandante do assassinato era João de Deus. E o motivo do crime? Traição. Na época, a mulher do médium estaria tendo uma relação amorosa com a vítima. A mulher negou a traição e João de Deus se disse inocente. Em sua defesa, ele chegou a apresentar uma escritura pública assinada pelos pais do taxista. Lá está escrito que os pais não acreditavam nos boatos e que a vítima e o médium tinham uma ótima e respeitosa amizade. A polícia identificou um dos assassinos, mas ele nunca foi preso por esse crime. Em 1982, 2 anos depois do assassinato do taxista, João de Deus foi absolvido por falta de provas. A Badiânia era assim no começo dos anos 80. Nesta época, a casa Dom Inácio já tinha sido inaugurada e João de Deus começava a aumentar sua fama. Em 1985, o Brasil vivia um momento histórico. Tancredo Neves se tornaria o primeiro presidente civil depois do regime militar, mas acabou morrendo e o vice, José Sarney, assumiu a presidência. Foi em 1985 que João de Deus se envolveu em outro caso grave, o tráfico de um material radioativo. As fotos do processo mostram que existia uma mina clandestina de autunita. O mineral foi encontrado em Campos Belos, norte de Goiás. Da autunita se extrai urânio, um elemento químico que, depois de passar por um processo super complexo, pode ser utilizado na produção de energia nuclear e bombas atômicas. O médium reconheceu que chegou a estocar 300 quilos de autunita perto da casa do Inácio. João de Deus queria ganhar muito dinheiro com material radioativo. Naquele ano, ele pegou os 300 quilos de minério que estavam escondidos numa chácara aqui em Abadiânia e mais 700 que estavam em outra cidade do estado. Com 1 tonelada, ele pretendia seguir de caminhonete até um aeroporto do interior de Goiás. No caminho, ele e outras 3 pessoas foram presas. João de Deus, que estava com uma arma na cintura, confessou o crime aos policiais. Este geólogo explica: na natureza, a autunita não oferece perigo. A radiação que ela emite não é maléfica ao ser humano a ponto de causar algum desconforto. Mas vender minério nuclear ilegalmente é crime, com pena de até 6 anos. O médium respondeu em liberdade e, para a justiça, disse que não sabia que tipo de minério era aquele. Para se defender, João de Deus também apresentou essa declaração registrada em cartório de um outro acusado. No papel, consta que o médium só faria o frete. Ele, por mais de uma vez, atuou no sentido de preservar a sua reputação, inclusive mediante a lavratura de escrituras públicas em cartório, declaratórias, no intuito exclusivo de forjar provas de sua inocência. E, mais recentemente, para tentar desvincular-se das acusações de abuso sexual. Só em 2000, 15 anos depois da apreensão do minério, saiu o veredito da justiça. O resultado? Não teve punição para ninguém. João de Deus foi absolvido. Vasculhando os arquivos da justiça e rodando mais de 3.000 quilômetros pelo estado de Goiás, o Fantástico também encontrou relatos de um suposto envolvimento do médium com o tráfico de drogas. Em 1988, ao ser preso, um criminoso disse que o médium tinha 2 aviões bimotores e suspeitava que as aeronaves eram usadas para a venda de drogas. E um traficante, um dos principais do Centro-Oeste, afirmou que nesta época traficava cocaína com João Curador,
o João de Deus. Essas denúncias não foram investigadas. Não nos parece ser só coincidência esse número vultoso de fatos criminosos que circundam a pessoa do João Teixeira de Faria. Para a defesa, é preciso cautela ao se falar do passado do médium. Há casos em que ele foi absolvido e há outros casos que não tem prova alguma do que se fala. Já se falou até que ele fazia tráfico de bebê. Isso não se provou. Tem muita gente falando coisas sem a menor prova. Segundo o Ministério Público, João de Deus sempre teve uma rede de proteção para sair impune. Nada era investigado de forma rigorosa e policiais se tornaram capangas do médium. Rede formada por autoridades, delegados, formada por agentes da Polícia Militar, agentes da Polícia Civil, que possibilitou essa manutenção de abusos por todo esse prazo. Com a prisão de João de Deus, parte dessa rede de proteção começou a ser desmontada. Um delegado, uma delegada e um policial militar já são alvo de investigações. Inclusive, na sexta-feira, o Ministério Público apresentou denúncia contra o PM. E este é o delegado, Éder Ferreira Martins. Neste depoimento obtido com exclusividade pelo Fantástico, João de Deus confessou que deu dinheiro para o delegado Éder. Eu cheguei na casa dele e estava chorando. Eu falei, o que foi, Éder? O meu sobrinho vai morrer. Tem uma operação para fazer na cabeça dele, é um tumor que fica por 18 mil. Vai mandar que eu pago. Para o Ministério Público, isso foi propina. O delegado nega. Eu jamais solicitei qualquer ajuda ao João Teixeira ou qualquer outra pessoa da minha família. O policial também diz que não participou da rede de proteção do médium. Tanto eu, quando passei por Abadiânia, quanto os meus colegas anteriores e posteriores a mim, jamais deixaram de fazer qualquer procedimento quanto ao João Teixeira. Nunca foi demonstrado qualquer conduta irregular e criminosa praticada pelo mesmo. Também ouvimos o porta-voz do Tribunal de Justiça de Goiás sobre os processos que não deram em nada. É fundamental que uma investigação seja quase perfeita, para que, quando chegue no Poder Judiciário, seja possível colher elementos que propiciem ao magistrado fazer um julgamento justo. Agora, uma outra nova denúncia contra João de Deus. Foi em 2006, o assassinato de uma alemã. O clima era de Copa do Mundo. 27 de junho de 2006, o Brasil vence Gana por 3-0, pelas oitavas de final. A alemã Hannelore Bode tinha chegado dias antes a Abadiânia, buscando ajuda para o filho usuário de drogas. Esta mulher conheceu a alemã de 65 anos. Diz que Hannelore começou a espalhar pela cidade que João de Deus era um charlatão. Ela foi na Lan House. Ela queria denunciar, publicar na internet que a casa do Inácio é tudo uma farsa. Naquela noite, depois do Jogo do Brasil, a alemã foi assassinada. A cidade cresceu, mudou um pouco, mas pelo endereço que aparece no processo, o corpo da alemã foi encontrado nesta rua de Abadiânia. Ela levou um tiro no queixo a queima-roupa, mas no primeiro registro da Polícia Militar está escrito, aparentemente, morte natural. A notícia era que morreu de morte súbita. Essa notícia já estava totalmente espalhada na cidade. No IML, a verdade apareceu e a polícia investigou o assassinato. Mas não há nenhuma linha sobre a possível indignação da alemã contra João de Deus. Em 2016, 10 anos depois do crime, o caso foi arquivado, sem que ninguém fosse preso. A mulher que viu de perto a revolta de Hannelore afirma: foi uma morte em consequência da ameaça dela divulgar que a casa do Inácio é uma farsa. Depois da prisão do médium, ela tomou coragem e prestou um depoimento à polícia, em que diz: o mandante da morte da alemã foi João de Deus. O caso vai ser investigado de novo. Todo mundo na cidade falava isso. Quem enfrentasse o homem corria o risco de ser eliminado. Todo mundo aconselhava a não denunciar, a não mexer com isso, que era muito perigoso. O advogado de João de Deus falou sobre o caso da alemã, Johanna, e sobre a mulher que mostramos no início da reportagem, que diz ter sido atacada pelo médium na beira de um rio. Eu ouço com absoluta surpresa. Nós, ao longo desses 3 meses, temos ido repetidas vezes ao Ministério Público pedindo esses depoimentos e não nos é dado
a íntegra dos depoimentos. Para você ter ideia, nós tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal para pedir acesso a um documento que deu base à prisão preventiva e que até agora não nos deram. Esta semana, o Ministério Público apresentou uma nova denúncia contra João de Deus por estupro de vulnerável e falsidade ideológica. O médium também já é investigado por ameaça a testemunhas e lavagem de dinheiro. A fortuna dele passaria dos 100 milhões de reais. Estas imagens são de João de Deus quinta-feira passada durante um depoimento. No dia seguinte, ele seria internado no hospital de Goiânia por decisão do Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou problemas graves de saúde e nega as acusações. Acreditamos que a Justiça depois dará o veredito correto para isso. O Ministério Público já recebeu mais de 300 denúncias de abusos sexuais contra João de Deus, 2 do mesmo ano. 1973 são os casos mais antigos. Um deles é o da mulher que diz ter sido estuprada, baleada e jogada no rio naquele ano. Ela vive até hoje à base de remédios. Se a senhora ficasse frente a frente com ele, o que a senhora falaria para ele? Ele não é uma pessoa de Deus. Ele não é de Deus. Eu sou uma pessoa traumatizada. Agora não vai ser igual antigamente. Vai ter um resultado. Sem dúvida, aqueles que são culpados serão punidos exemplarmente.